clamamos, Deus, tua palavra edifica-nos, ó Deus. Nossa comunhão é contigo, ó Deus. Hermanos, podemos ir abriendo 1 Corintios, capítulo 3, verso 10. Capítulo 3, verso 10. Primera de Corintios 3, verso 10. 1 Coríntios 3, verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, Conforme a graça de Deus que me tem sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, eu, como perito arquiteto, coloquei o fundamento. y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. E outro edifica em cima, mas cada um veja como sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, Porque ninguém pode colocar outro fundamento além daquele que já está posto, el cual es Jesucristo. o qual é Jesus Cristo. Conforme a lo que estuvo hablando nuestro hermano ayer, Conforme esteve falando nosso irmão ontem, yo quiero resaltar un aspecto del fundamento eu quero ressaltar um aspecto do fundamento que está íntimamente relacionado con la persona de nuestro Señor Jesucristo. que está intimamente ligado à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nuestro hermano ayer mencionaba algunos asuntos, Nosso irmão ontem mencionava alguns assuntos, mas yo quiero resaltar en el día de hoy uno y mañana otro, mas eu quero ressaltar no dia de hoje um tema e amanhã um outro, que me parece muy pertinente y adecuado lo que el Señor está hablando a la iglesia. que me parece muito pertinente e adequado com aquilo que o Senhor já está falando à igreja. Pablo dice en este pasaje que el fundamento de la iglesia es Jesucristo. Paulo falou nessa passagem que o fundamento da igreja é o próprio Senhor Jesus Cristo. El Salmo decía de ¿qué será de los justos cuando fueren quitados los fundamentos? E o Salmo dizia: o que será dos justos quando forem tirados os fundamentos? La Biblia nos muestra que si nosotros no edificamos sobre la roca, sino que si edificamos sobre la arena, E a Bíblia nos mostra que se nós não edificamos sobre a rocha, e sim edificamos sobre a areia, cuando vengan las pruebas sobre la casa, quando vierem as provas ou as batalhas contra a casa, la casa va a ser arruinada. essa casa vai ser arruinada. Hubo una historia reciente Houve uma história recente, en el año 2005 en la nación de Estados Unidos. no ano de 2005, nos Estados Unidos. La ciudad de Nueva Orleans A cidade de Nova Orleans fue inundada por un huracán llamado Katrina. A cidade de Nova Orleans foi inundada por um furacão chamado Katrina. Algunos han llamado que esta fue la mayor catástrofe natural que aconteció en la nación de Estados Unidos. E alguns mencionam que essa foi a maior catástrofe natural que ocorreu nos Estados Unidos. Pero cuando se estudió el evento, Porém, quando alguém se detém para estudar esse evento, realmente no fue una catástrofe natural, realmente não se trata ou não foi uma catástrofe natural, sino que fue una irresponsabilidad de los ingenieros que velaban por los diques de la ciudad. mas ao contrário, foi uma irresponsabilidade dos engenheiros que eram responsáveis pelos diques da cidade. Porque por el nivel en el que estaba situada la ciudad, Porque pelo nível que essa cidade estava situada, por los ríos que la rodeaban, pelos rios que estavam no seu entorno, era muy probable que en cualquier momento esta ciudad fuera inundada. era muito provável que em qualquer momento essa cidade pudesse ser inundada. Y la ciudad tenía una serie de diques E a cidade tinha uma série de diques que contenían estos ríos. que continham esses rios. Ahora, los ingenieros invirtieron mucho tiempo y dinero en los diques, Agora, esses engenheiros, eles investiram muito tempo e dinheiro nesses diques. pero los fundamentos de los diques no fueron hechos con un material bueno.
Porém, o fundamento desses diques não foi feito com um material de boa Entonces, qualidade. al venir el agua contra la ciudad Então, ao vir a água contra a cidade y al caerse en los fundamentos de los diques, e alcançar os fundamentos dos diques, los diques cayeron. os diques cederam, caíram. Casi el 80% de la ciudad se inundó. E quase 80% da cidade foi inundada. 705 personas quedaron desaparecidas 705 pessoas foram dadas como y más de desaparecidas. 1.800 murieron. E mais de 1.800 pessoas Fue morreram. una catástrofe terrible. Foi então uma catástrofe terrível. El agua llegó y destruyó todo. A água chegou e destruiu tudo. La mayoría murieron electrocutados. E a maioria dessas pessoas morreram eletrocutadas. Esa es una historia Isso é uma que história nos muestra la importancia de los fundamentos. que nos mostra a importância de se ter bons fundamentos. Porque si nosotros, así como la ciudad de Nueva Orleans, Porque se nós, assim como a cidade de Nova Orleans, no velamos para que los fundamentos de la iglesia sean sólidos y seguros, se nós não cuidamos para que os fundamentos da igreja sejam sólidos e seguros, cuando vengan los desafíos y las pruebas en este mundo, quando vierem os desafios e as provas deste mundo, la iglesia va a caer. a igreja vai cair. Hermano, y eso no es un hecho que pueda suceder. E isso não é somente um fato que pode acontecer. Realmente, si tú examinas el cristianismo, es un cristianismo en decadencia y en ruina espiritual. Realmente, se você examina o cristianismo, se trata hoje de um cristianismo em decadência e ruína espiritual. Y nosotros a veces pensamos que el problema está E nós, às vezes, pensamos que o problema está en el lugar de reunión, no local de en reuniões, los cánticos nos cânticos, o en las partes externas ou naquelas partes externas del do culto. culto. Pero la verdad, Porém, a verdade, la raíz a raiz del problema actual de la iglesia do problema atual da igreja se encuentra en los fundamentos. encontra-se nos fundamentos. Entonces yo quiero resaltar la importancia de Jesucristo como el fundamento E hoje eu quero ressaltar, então, a importância de Jesus Cristo como fundamento en relación al Evangelio. e em relação ao Evangelho. Vamos a leer unos pasajes ahí en 1 Corintios, Vamos ler algumas passagens em 1 aos Coríntios, ahí en el capítulo 1. no capítulo 1. Ese pasaje que Pablo nos dice ahí en el capítulo 3, que nadie puede poner otro fundamento, Essa passagem que nós lemos, onde Paulo falou no capítulo 3, que ninguém pode pôr outro fundamento, los pasajes anteriores nos venían diciendo nas passagens anteriores vinha nos dizendo que la iglesia en Corintio estaba llena de contiendas y llena de divisiones. que a igreja vinha dizendo que a igreja em Coríntios estava cheia de contendas e cheia de divisões. Era una iglesia llena de personas niñas espiritualmente y carnales. Era uma igreja que estava cheia de crianças espirituais e que eram muito carnais. Unos decían que eran de Pablo, otros decían que eran Apolos y otros decían que eran de Cefas. Uns diziam que eram de Paulo, outros de Pedro e outros de Apolo. Y Pablo ahí es donde comienza a hablar del fundamento y de la sobreedificación. Então Paulo começa a falar sobre o fundamento e a respeito da sobreedificação. Y eso ya mostraba un problema en la iglesia de Corintio. E essa fala de Paulo já revelava ou mostrava um problema na igreja em Corinto. Parece que la iglesia de Corintio comenzó a reunirse no en torno a Jesucristo, Parece que a igreja em Corinto começou a reunir-se não em torno de Jesus, sino en torno a unas personalidades sobresalientes del Evangelio. mas ao contrário, em torno de personalidades que sobressaíam em relação ao En evangelho. este caso era Pedro, Pablo, Apolos. Neste caso era Pedro, Paulo e Apolo. Entonces Pablo está dirigiendo a la iglesia a volver al centro. Então Paulo está dirigindo a igreja para que ela volte ao centro. Es una locura que nosotros giremos en torno a hombres E é uma loucura que nós fiquemos girando em torno de homens, en torno a ministerios em torno de ministérios. y aún por eso mismo E ainda por isso mesmo, perder a Jesucristo. perder a Jesus Cristo. Entonces vamos a ver en el capítulo 1, Então nós vamos ver no capítulo 1, donde Pablo está tratando eso mismo que trata en el capítulo 3. onde Paulo está tratando este mesmo assunto que ele trata no capítulo 3. Y mira lo que dice en el verso 12.
Veja o que ele diz no verso 12. Quiero decir que cada uno dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, Quero dizer com isso que cada um de vós diz: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu de Apolo e eu de Cristo. Ahora mira cómo Pablo quita la mirada de los creyentes de la iglesia de Corintio de los ministerios. Agora perceba como Paulo tira a visão ou o olhar dessa igreja de Corinto dos ministérios. ¿Acaso está Cristo dividido? Por acaso Cristo está dividido? Y mira la siguiente pregunta que hace Pablo a los corintios. E veja a pergunta seguinte que Paulo faz para os coríntios. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Paulo foi crucificado por vós? Entonces la pregunta de Pablo ya comienza a despertar la conciencia de la iglesia Então essas perguntas de Paulo já começam a despertar a consciência da igreja, para que la iglesia pierda esa noción falsa para que a igreja abandone essa noção falsa de que ellos están siguiendo o deben seguir a unos hombres de que eles estão seguindo ou que deveriam seguir alguns homens y dirigiendo la mirada de ella al centro, de ellos al centro. e dirigindo a visão deles ou o olhar deles ao centro. ¿Cuál es el centro que Pablo quiere establecer aquí en lo que viene diciendo? E qual é o centro que Paulo quer estabelecer aqui onde ele vem falando? Cristo y este crucificado. O centro então é Cristo e este crucificado. O sea que la base de la reunión de una iglesia genuina Ou seja, a base da reunião de uma igreja genuína no es el ministerio não é o ministério de un hombre, de um homem, ni siquiera era el ministerio de los apóstoles, e nem sequer era o ministério dos apóstolos, sino la base de la reunión de la iglesia senão que a base da reunião da igreja era Cristo era Cristo y este crucificado. e este O crucificado. sea que Pablo está devolviendo la iglesia al fundamento. Ou seja, Paulo está voltando a igreja para o fundamento. Y dice ahí, E diz aí: o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo. ou fostes batizados em nome de Paulo? Otra pregunta sumamente trascendental. É uma outra pergunta extremamente transcendental. Ahora yo le digo a los hermanos, Eu digo aos irmãos: si usted está siguiendo el ministerio de Pablo, se você está seguindo o ministério de el Paulo, ministerio de Pedro, o ministério de Pedro, y si aún usted fue bautizado en el nombre de Pablo, e se ainda você foi batizado em nome de o Paulo, en el nombre de Pedro, ou no nome de o en Pedro, el nombre de otro, ou no nome de algum outro, usted no está en la iglesia verdadera, sino usted está en una secta. você não está na igreja verdadeira, senão você está numa seita. Si usted está siguiendo el ministerio de un hombre y no está siguiendo a Jesucristo, Se você está seguindo o ministério de um homem e não segue a Jesus Cristo, usted está en una secta. você está numa Usted seita. no está en la iglesia de Dios, sino en una sinagoga de Satanás. Você não está na igreja de Deus, senão na sinagoga de Satanás. La verdadera iglesia de Dios, el fundamento es Jesucristo. E na verdadeira igreja de Deus, o fundamento é Jesus Cristo. Amén. Amém. Ahora, mira lo que Pablo va a decir en el verso 14. Agora vamos ver o que Paulo vai dizer no verso 14. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, Dou graças a Deus porque nenhum de vós batizei, senão Crispo e Gaio, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. para que nenhum de vocês diga que foi batizado no meu nome. También bauticé a la familia de Estefanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Também batizei os da família de Estéfanas e dos demais não sei se batizei algum outro. Ahora mira esto tan interesante que va a decir Pablo. Agora veja isso tão interessante que Paulo vai falar. Pues no me envió Cristo a bautizar, Pois Cristo não me enviou para batizar, sino a predicar el evangelio. senão para pregar o evangelho. Ahora Pablo nos va a mostrar la prioridad de su ministerio. Agora Paulo vai nos mostrar a prioridade do seu ministério. Pablo y nosotros como cristianos y como siervos de Dios podemos hacer muchas cosas.
Paulo, assim como nós, como cristãos, podemos fazer muitas coisas. Podemos bautizar, Podemos batizar, podemos celebrar matrimonios, podemos celebrar casamentos, podemos aún participar de la cena cada primer día de la semana. podemos ainda participar da ceia a cada primeiro dia da semana. Pero para Pablo había algo que era sumamente fundamental y prioritario en su ministerio. Porém, para Paulo, havia algo que era sumamente fundamental e prioritário no seu ministério, Que era predicar el evangelio. que era a pregação do Evangelho. No con palabras de sabiduría humana, Não com palavras de sabedoria humana, para que no se haga vana la cruz de Cristo. para que a cruz de Cristo não se faça vã. Ahora, cuando usted estudia esta epístola y los escritos de Pablo, Agora, quando você estuda essa epístola e os escritos de Paulo, usted ve que Pablo tiene mucho interés por el evangelio. você percebe que Paulo tem muito interesse pelo Evangelho. Tanto que en el capítulo 2, si quieren leerlo en el verso 1, Tanto que no capítulo 2, se vocês quiserem ler no verso 1, Pablo dice esto: Paulo diz assim: así que hermanos, cuando fui a vosotros assim que, irmãos, quando eu fui a vós, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, para anunciar a vós o testemunho de Deus, não fui com excelência de palavras ou sabedoria, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, porque eu não me propus de saber dentre vós coisa alguma, sino a Jesucristo senão Jesus Cristo y a este crucificado. e este crucificado. Imagínense cuántas cosas conocía Pablo. Imaginem vocês quantas coisas Paulo conhecia. Yo creo que no existe en los escritores, por lo menos del Nuevo Testamento, ninguno que fuera más erudito que Pablo. Eu creio que não existe, pelo menos os escritores do Novo Testamento, nenhum que fosse mais erudito do que Paulo. Yo creo que nadie conocía más las escrituras y las profundidades de las escrituras que Pablo. E eu creio que ninguém conhecia mais as Escrituras e a profundidade das Escrituras do que Paulo. Y Pablo llega y dice que cuando él llega a la ciudad de Corintio, E Paulo chega e diz que quando ele chegou na cidade de Corinto, él se propuso en su corazón ele se propôs no seu coração no saber otra cosa, não saber mais nada, outra coisa, sino a Jesucristo y este crucificado. senão a Jesus Cristo e esse crucificado. ¿Por qué era tan importante este mensaje de la cruz para Pablo? E por que essa mensagem da cruz era tão importante para Paulo? Tanto que Pablo dice ahí en el capítulo siguiente, como leíamos, que este era el fundamento. Tanto que Paulo disse no capítulo seguinte, ao qual nós lemos, que este era o fundamento. Como decía un hermano, Como dizia um irmão, el evangelio se centra o evangelho está centrado en la muerte de Cristo. na morte de Cristo. La muerte de Cristo A morte de Cristo, no es una doctrina periférica de la fe. a morte de Cristo não é uma doutrina Es periférica da la fé. esencia de nuestra fe. A morte de Cristo é a essência da nossa Si fé. no hay Cristo Se não há Cristo y este crucificado, e Cristo crucificado, no hay iglesia, não existe igreja. no existe salvación, Não existe no hay salvação. buenas nuevas. Não existe El boas novas. motor de la iglesia y la base O eixo, o motor da igreja e a base es la cruz de Cristo. é a cruz de Cristo. Ahora, no es algo que Pablo está proponiéndose como si él lo pudiera hacer o nosotros lo pudiéramos hacer, de predicar o no predicar la cruz. Agora, não é uma coisa que Paulo está propondo como se ele pudesse fazer de pregar ou não a cruz. Es un asunto esencial y prioritario. Esse é um assunto essencial e prioritário. Tanto que dice Pablo también en la carta: Tanto que Paulo também vai dizer nessa carta: ay de mí si no predicara el evangelio. ai de mim se não pregar o evangelho. O sea que para Pablo era esencial. Ou seja, para Paulo era essencial. Ahora, muchas veces, como decíamos en el comienzo, Agora, muitas vezes, como nós falávamos no começo, lo que sostiene todo, aquilo que sustenta tudo, las bases, el fundamento a base, o fundamento de todas las cosas, de todas as coisas, se ha cambiado en nuestros días tem sido mudada nos nossos dias por cosas que no tienen suficiente valor. por coisas que não têm o suficiente valor. ¿Cuántos predicadores existen como Pablo?
Quantos pregadores existem como Paulo, que ellos mismos se niegan a saber cualquier cosa que eles mesmos se negam a saber qualquer coisa y solo saber de Cristo e só saber a respeito de Cristo y este crucificado? e este crucificado? Hay una gran tentación, Existe uma grande tentação. Duas tentações. que son ambas muy peligrosas. E as duas são muito perigosas. Cuando nosotros como predicadores ambicionamos el conocimiento y la sabiduría desvinculado de lo central, Quando nós, como pregadores, anelamos o conhecimento e a sabedoria desvinculado daquilo que é central, y también e também cuando nosotros somos descuidados e irresponsables en nuestra procura de la verdad. e quando nós somos descuidados e irresponsáveis em relação à busca da verdade. Entonces Pablo es la figura de un ministro Então Paulo é a figura de um ministro apasionado por el evangelio. que é apaixonado pelo evangelho. Pablo es el gran teólogo del Nuevo Testamento, Paulo é o grande teólogo do Novo pero Testamento. también es el gran misionero del Nuevo Testamento. Porém, também ele é o grande missionário Pablo do Novo Testamento. conoce los misterios, Paulo conhece os mistérios, pero deja a un lado los misterios porém ele deixa de lado y os se mistérios propone predicar el evangelio. e se propõe a pregar o evangelho. Pablo podría hablar de muchas cosas, Paulo poderia falar de muitas coisas, pero él mismo denuncia que es una osadía porém ele mesmo denuncia que seria uma ousadia predicarse a sí mismo pregar-se a si mesmo y no a Cristo. e não a Cristo. Hay una historia muy interesante de una iglesia. Existe uma história muito interessante de uma igreja. Yo no sé si es real, Eu não sei se essa história é real, pero de alguna manera representa lo que queremos hablar. porém de alguma forma ela representa aquilo que nós queremos falar. Había un predicador que era muy alto Existia um pregador que era muito alto, de estatura, y cada domingo venía a la iglesia a predicar. e cada domingo ele vinha para a igreja e pregava. Y detrás del púlpito en la iglesia había una cruz dibujada. E atrás do púlpito na igreja havia uma cruz desenhada. Y el hombre era tan alto que cuando predicaba nadie podía ver detrás la cruz que existía. E esse pregador ele era tão alto de estatura que ninguém poderia ver aquela cruz que existia atrás dele. Un día invitaron a un predicador más bajo. E um dia foi convidado um pregador mais de estatura menor. De repente, E de repente, una niña que estaba entre los hermanos uma menina que estava entre os irmãos, uma criança, le preguntó a su mamá: perguntou para sua mãe: mamá, mamãe, ¿dónde estaba esa bella cruz que no la había visto? aonde estava essa cruz antiga que eu não tinha visto? Esa bella, hermosa cruz. Ah, essa bela cruz, essa cruz bonita que eu não tinha visto. Ahora, esa historia representa Agora, essa história representa muchas veces la predicación en nuestros días. muitas vezes a pregação dos nossos dias. Aún hombres elocuentes, Existem ainda homens que são eloquentes, sabios, muito sábios, entendidos, Entendidos. con ministerios grandes, com grandes ministérios. tan grandes que tapan la cruz, O ministério deles é tão grande que esconde a cruz, tan profundos tão profundos que ocultan a Cristo que ocultam a Cristo y a este crucificado. e a este crucificado. Pero Pablo no. Porém, Paulo não. Pablo prefería hacerse a un lado. Paulo preferia ficar de lado, Pablo prefería hacerse pequeño preferia se tornar pequeno, para que la cruz de Cristo para que a cruz de Cristo y el mensaje del evangelio e a mensagem do Evangelho fuera conocido. fossem conhecidos. Y eso ya comienza a enseñarnos a nosotros. E isso, de alguma forma, já começa a nos ensinar. Porque como hablaba nuestro hermano Gerson ayer, Porque como o irmão Gerson falava ontem, no es que usted se convierte a una iglesia. não significa que você se converta a uma El igreja. verdadero nacimiento es que usted se convierte a Cristo. O verdadeiro nascimento é se você se converte a Cristo. Pero nadie se va a convertir a Cristo Porém, ninguém vai se converter a Cristo si no conoce el evangelio de Cristo. se não conhecer o Evangelho de Cristo. Es tan así E isso é tão verdadeiro que Pablo llega a la ciudad de Éfeso. que Paulo chega na cidade de Hay Éfeso. un grupo de discípulos. Existe um grupo de Pablo discípulos. les pregunta si han recibido el Espíritu Santo.
Paulo pergunta a eles se eles receberam o Espírito Ellos Santo. dicen, no sabemos si existe el Espíritu Santo. E eles respondem que não sabem se existe Espírito Solo Santo. hemos escuchado acerca del bautismo de Juan, E eles dizem que só haviam escutado a respeito do batismo de João. mostrándonos Isso nos mostra que si usted no ha escuchado el Evangelio de Cristo, que se você não tem escutado o Evangelho de Cristo, si no ha escuchado la predicación del se Evangelio, você não tem escutado a pregação do Evangelho, es muy posible que usted no tenga la experiencia de la conversión. é muito possível que você não tenha tido a experiência da conversão. Como decía, creo que Spurgeon, Como dizia, eu creio que Spurgeon, usted puede haber nacido en una familia cristiana, você pode até ter nascido numa família ir a una cristã, escuela cristiana, frequentar uma escola cristã, después a una universidad cristiana, depois disso uma universidade ir cristã, todos los domingos ante cristianos você ir todos os domingos aonde existem cristãos y no ser cristiano. e não ser cristão. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Como poderão crer se não há quem lhes pregue? Entonces la base y el fundamento Então a base e o fundamento es Cristo é Cristo y este crucificado. e este crucificado. Y eso despierta una responsabilidad en nosotros como ministros E isso desperta uma responsabilidade em nós como ministros de predicar la palabra, de pregar a palavra, especialmente el Evangelio de Cristo. especialmente o Evangelho de Cristo. Ahora, existe una tentación en nuestros días que nuestro hermano ayer estuvo hablando. Agora existe uma tentação em nossos dias que o nosso irmão ontem esteve falando. Si quiere, ahí en el capítulo 1, verso 22, No capítulo 1, verso 22. Pablo hablaba de la tentación de sus días. Paulo falava da tentação dos seus dias. En nuestros días es diferente, pero la esencia es lo mismo. Em nossos dias é diferente, porém a essência é a mesma. ¿Cuál es la tentación? Qual é a tentação? Que nosotros abandonemos el fundamento. Que nós abandonemos o fundamento. Pablo dice que él se dirige especialmente a dos públicos, Paulo fala que ele se dirige especialmente a dois públicos, judíos y griegos. judeus e gregos. En el 22 dice, porque los judíos piden señales No 22 diz, porque os judeus pedem sinais y los griegos buscan sabiduría. e os gregos buscam sabedoria. O sea, hay cosas que las personas piden. Ou seja, existem coisas que as pessoas pedem. Los judíos les gustaban las señales. Aos judeus, eles eram afeitos aos sinais. Recordaban Gostavam. la época de Moisés y todas las señales que se hicieron en Egipto. Eles recordavam a época de Moisés e todos os sinais que foram feitos no Egito. Los griegos eran amantes de la sabiduría. E os gregos eram amantes da sabedoria. Entonces ellos buscaban y pedían esas cosas. Então eles buscavam e pediam essas coisas. Por eso Pablo, cuando llega a la ciudad de Corintio, que tenía más de 20 escuelas filosóficas, Porém, por isso, quando Paulo chegou à cidade de Coríntios, que tinha mais de 20 escolas filosóficas, Pablo dice, yo no vengo a hablarles con palabras de sabiduría humana, Paulo disse, eu não venho falar para vocês com palavras de sabedoria sino humana, de Cristo y este crucificado. senão de Cristo e esse ressuscitado. Pero ¿cuál es la tentación? Crucificado. Qual é a tentação, então? Cambiar el mensaje Mudar a mensagem. por lo que las personas quieren. Mudar a mensagem por aquilo que as pessoas querem. Ayer Gerson habló bastante de eso. Ontem o Gerson falou bastante disso. Nosotros podemos también ceder a esa tentación. Nós também podemos ceder a essa tentação. Que nuestro culto, Que o nosso culto, que nuestra fe que a nossa fé, gire en torno a lo que las personas quieren. o nosso culto e a nossa fé girem em torno daquilo que as pessoas querem. Entonces, si los jóvenes quieren música, Então, se os jovens querem música, les damos música. nós damos música Entonces, para si las eles. personas quieren entretenimiento, E se as pessoas querem les damos entretenimento, entretenimiento. nós damos entretenimento Si para las elas. personas les gusta la comedia, Se para as pessoas gostam da comédia, entonces quitamos al predicador nós tiramos o y pregador ponemos un payaso. e colocamos um palhaço. Entonces, esa tentación Então, essa tentação de quitar el fundamento de tirar o y fundamento dar lo que las personas buscan e dar aquilo que as pessoas buscam es una tentación muy común, é uma tentação muito comum, sutil. sutil. Pero Pablo, ¿por qué decía que él no predicaba el evangelio con sabiduría? Mas por que Paulo disse que ele não pregava o evangelho com sabedoria humana? Porque el evangelio se volvería ¿qué? Vano. Porque o evangelho se tornaria vão. Entonces, si mezclamos el evangelio
Ou então, se nós mesclamos o evangelho con la sabiduría com sabedoria, o con las cosas vanas que busca la gente, ou com coisas vãs que as pessoas estão buscando, la pureza del evangelio se va a perder, essa pureza do evangelho vai se perder. pero también su eficacia. Porém, também a eficácia se perde. Qué asunto serio. E esse é um assunto sério. Porque si el evangelio no cumple el efecto por el cual Dios no lo da, Porque se o evangelho não cumpre aquele efeito pelo qual Deus nos deu o evangelho, seguramente el evangelio se va a volver ineficaz. certamente o evangelho vai se tornar ineficaz. Mira lo que decía un hermano, Veja o que dizia um irmão, Geoffrey Wilson se llama. Geoffrey Wilson, se Él chamava. decía esto: la impopularidad del evangelio de Cristo Ele dizia isso, que a impopularidade do evangelho de Cristo ha llevado a muchos predicadores a presentar un mensaje A impopularidade do evangelho de Cristo tem levado muitos pregadores a apresentarem uma mensagem, más al gusto de los incrédulos. uma mensagem que seja mais ao gosto dos incrédulos. Sin embargo, este evangelio inofensivo Sem dúvida, esse evangelho inofensivo también es un evangelio muerto. também é um evangelho morto. Entonces, como para los griegos y para los judíos el asunto es locura, Então, como para os gregos e os judeus esse assunto é loucura, entonces vamos a cambiar el evangelio. então nós temos que mudar o evangelho. Acomodemos el evangelio Vamos acomodar o evangelho a los jóvenes, aos jovens, a los ancianos, aos anciãos, a los que les gusta esto. aqueles que têm prazer nisso. Y esa mudanza del evangelio E essa mudança do evangelho es una perversión del evangelio é uma perversão do y evangelho. quita la eficacia del E evangelio. tira também a eficácia do evangelho. Por eso cuando nosotros hablamos de la iglesia de Cristo, Por isso que quando nós falamos da igreja de Cristo, de la verdadera iglesia de Cristo, da verdadeira igreja de Cristo, no nos estamos refiriendo al cristianismo en general. não estamos nos referindo ao cristianismo em geral. Porque aunque existen iglesias cristianas a veces muy grandes, Porque ainda que existam igrejas cristãs muito grandes, pocos son las personas que han tenido la experiencia genuina de la conversión. poucas são as pessoas que têm tido essa experiência genuína de conversão. Aun cuando el lugar donde nosotros nos reunimos, Ainda no lugar onde nós nos reunimos, cuando comienza a aumentar el número de personas, quando começa a aumentar ou crescer o número de es pessoas, muy común darnos cuenta que muchos de los que se reúnen con nosotros é muito comum nos darmos conta de que muitos daqueles que se reúnem conosco, no tienen la experiencia de la conversión. muitos deles não têm a experiência da conversão. Entonces es muy importante enfocarnos Então é muito importante que nós nos enfoquemos. y muy importante saber que la iglesia no puede perder su base. E é muito importante saber que a igreja não pode perder a sua base. A pesar de que los judíos pedían cosas y los griegos buscaban, Apesar de que os judeus pediam coisas e os gregos buscavam, dice Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Paulo disse, porém nós pregamos a Cristo crucificado. Ahora, quiero que veamos un pasaje en Romanos 1, verso 14, Quero que leiamos uma passagem em Romanos 1, verso 14. donde Pablo enfatiza un poco esto que estamos hablando. Onde Paulo vai enfatizar um pouco isso que nós estamos falando. Hermanos, si nosotros no debemos pensar que la impopularidad del evangelio es un asunto de nuestra generación. Irmãos, nós não devemos pensar que a impopularidade do evangelho é um assunto só da nossa geração. Es más, viéndolo desde un trasfondo histórico, É mais, vendo o transcurso da história, el cristianismo en nuestros días es mucho más aceptado que lo fue en los primeros siglos. o cristianismo nos nossos dias ele é muito mais aceitado do que foi nos primeiros séculos. Ahora Pablo va a una ciudad o se dirige a una ciudad como la iglesia en Roma, a la ciudad de Roma. Paulo se dirige agora a uma cidade ou a igreja de Roma. Y es una ciudad pues que es la capital del imperio. E Roma, então, ali é a capital do império. Y Pablo ha tenido la intención de ir a visitar a los hermanos, pero no ha podido. E Paulo teve a intenção de visitar os irmãos, porém ele não conseguiu fazê-lo. Mira lo que él dice ahí en el verso 14. E veja o que ele falou no verso 14.
a griegos y a no griegos, a gregos e a não gregos, a sabios y a no sabios, a sábios e não sábios, soy deudor. eu sou o devedor. Ahora mira lo que Pablo va a decir. Agora veja o que Paulo vai falar. Pablo es un hombre que ama el evangelio. Paulo é um homem que ama o evangelho. Y las características de Pablo nos enseñan a nosotros. E as características de Paulo nos ensinam. Pablo dice que él es deudor del evangelio. Paulo disse que ele é devedor do evangelho. Es como una persona que se le ha confiado algo y tiene que entregarlo. É como se fosse uma pessoa a quem foi confiado algo e ele tem que entregar. Y si él retiene eso que se le ha confiado, E se essa pessoa retém isso que foi confiado a ela, él está cometiendo un crimen. essa pessoa está cometendo um crime. Entonces Pablo, como alguien que se le ha concedido este tesoro del evangelio, Então Paulo, como alguém que foi concedido esse tesouro do ahora evangelho, tiene el gran interés de entregar este tesoro. ele tem agora grande interesse em entregar esse tesouro. Y eso nos enseña ya bastante. E isso por si só já nos ensina bastante. Yo no me acuerdo cuál fue el puritano que un día dijo E eu não me lembro qual foi o puritano que um dia disse que la persona que no tiene interés de que otras conozcan el evangelio que a pessoa que não tem interesse de que outros conheçam o evangelho es que nunca ha conocido el evangelio. significa que essa pessoa também nunca conheceu o Porque evangelho. una vez usted conoce el evangelio, Porque uma vez que você conhece o evangelho, experimenta el evangelio, você experimenta o evangelho. ahora usted es deudor del evangelio. Agora você se torna devedor do evangelho. Ahora usted tiene una E responsabilidad. você tem também uma responsabilidade. Mas no es solo una responsabilidad. Mas não é apenas uma En el responsabilidade. genuino convertido O convertido genuinamente es un deseo, é um desejo, es un anhelo é um anelo que otros conozcan el evangelio que usted ha recibido. que outros possam conhecer esse evangelho que você recebeu. O sea que si usted no tiene el anhelo que otros conozcan el evangelio que usted ha conocido, É dizer que se você não tem esse anelo de que outros conheçam esse evangelho que es você probable conheceu, que usted no haya conocido el evangelio. provavelmente você também não conheceu o evangelho. Pablo se hallaba deudor. Paulo se achava devedor. En estos días, hace algunos meses estuvimos visitando unos hermanos en una ciudad Faz alguns meses nós estivemos visitando uns irmãos de uma cidade cerca de Bogotá. perto de Bogotá. Y uno de los hermanos me decía que él se sintió muy indignado la primera vez que fue a la reunión de la iglesia. E um dos irmãos me disse que ele se sentiu muito indignado na primeira vez que ele foi numa reunião da igreja. Entonces yo le pregunté que por qué se había sentido indignado. E eu perguntei para ele por que ele se sentiu indignado. Porque el día que llegó a la reunión de la iglesia, Porque no dia que ele chegou na reunião da igreja, vio a un compañero de trabajo ele viu um companheiro que de llevaba trabalho 2 años trabajando con él que já tinha 2 anos que trabalhava junto y com ele nunca le había predicado el e evangelio. nunca tinha pregado o evangelho para ele. Como un cristiano, decía él, Como um cristão, ele falou, que llevo hablando con él 2 años que fazem 2 anos que eu estou falando com ele y él nunca me hablaba e ele nunca me falou del evangelio de Cristo. do evangelho de Cristo. Pablo era deudor. Paulo era devedor. Si Pablo no entregaba lo que se le había confiado, Se Paulo não entregava aquilo que tinha sido confiado a Pablo ele, era responsable Paulo era responsável con griegos y con judíos. com gregos e judeus. Pablo sabía que el fundamento de la iglesia era el evangelio Paulo sabia que o fundamento da igreja era o y evangelho. él vivía como una persona que tenía la necesidad de entregarlo constantemente. E ele vivia como uma pessoa que tinha necessidade de pregar o evangelho constantemente. Hermano, Irmão, ¿cuándo fue la última vez que usted predicó el evangelio? qual foi a última vez que você pregou o evangelho? Con sus amigos, Com seus amigos, con sus familiares, aos seus en familiares, su trabajo. no seu trabalho. Hermano, ¿cuántas personas han llegado a conocer a Cristo de su boca? Irmão, quantas pessoas chegaram a conhecer a Cristo através da sua boca? Si usted no ha predicado en el último mes, Se você não pregou no último mês, si usted no ha evangelizado en el último mes, se você não evangelizou no último mês, toca exhortar a los hermanos é necessário exortar aos irmãos, cuando se suban a este púlpito, quando subirem nesse púlpito, que prediquen a los que están aquí. que preguem
aos que estão aqui. porque posiblemente no han escuchado el Evangelio. Porque possivelmente os que estão aqui, se não estão pregando lá fora, porque não têm escutado o Porque si Evangelho. usted no tiene necesidad de predicar el Evangelio, Porque se você não tem essa necessidade de pregar o Evangelho, seguramente usted no conoce el Evangelio. certamente você não conhece o Evangelho. Aquel que no tiene una boca Aquele que não tem uma boca para testificar el Evangelio de Cristo, para testificar ou testemunhar a respeito do Evangelho de Cristo, es que generalmente no ha experimentado el Evangelio de Cristo. geralmente ele também não tem experimentado esse Evangelho. Yo hace algunos años, Eu, fazem alguns anos, gran parte de la predicación de los domingos y de los sábados a maior parte, ou grande parte das pregações dos domingos e sábados, la estoy dedicando a predicar el Evangelio a la iglesia. eu estou dedicando a pregar o Evangelho para a igreja. Porque tenemos la sensación de que muchos que van a la reunión Porque nós temos a sensação de que muitos que vão à reunião no son creyentes. não são crentes. Usted puede ser buena persona, Você pode até ser uma boa pessoa, como dijo Spurgeon, como disse Spurgeon. Spurgeon. Y puede ser una persona muy íntegra, E você pode ser uma pessoa muito íntegra, buena, boa. y eso le va a servir E isso vai servir para no ir a la cárcel, para você não ir para a prisão. pero eso no le va a servir para ir al cielo. Porém, isso não vai te servir para ir ao céu. Usted puede ser muy esforzado, Você pode ser muito esforçado, buen trabajador, um bom y trabalhador. eso le va a servir E isso vai te servir, tal vez para prosperar económicamente, talvez para que você prospere economicamente. pero eso no le va a servir para ir al cielo. Porém, isso não vai te servir para levar ao céu. Solo el arrepentimiento y la fe, Somente o arrependimento e a fé. solo el abrazar a Cristo crucificado, Somente o abraçar a Cristo crucificado, lamentándonos por nuestros pecados y nuestras rebeliones, nos lamentando pelos nossos pecados e nossas rebeliões, nos va a llevar a la salvación. pode nos levar à salvação. Si usted no ha visto su pecado Se você não tem enxergado y seu no ha pecado confesado sus pies a los pies de la cruz de Cristo, e não tem confesado sus pecados, confessado seus pecados aos pés da cruz de Cristo, usted está muerto en pecados você está morto em pecados y necesita arrepentirse e necessita de arrependimento y volver a Cristo. e se voltar a Cristo. Amén. Amém. Dice Pablo, soy deudor. Disse Paulo, sou devedor. Así que, en cuanto a mí, Assim que, enquanto a mim, pronto estoy a anunciaros el Evangelio. estou preparado para vos anunciar o Evangelho. Mira las palabras de Pablo. Veja então as palavras de Yo Paulo. soy deudor Sou devedor. y esa deuda E essa dívida me lleva a que yo esté listo, a que yo esté preparado. me leva a que eu esteja pronto, preparado. A veces estamos listos, Às vezes estamos prontos, preparados preparados para cantar, para cantar, para orar, para orar, para muchas cosas, para muitas coisas, menos para predicar el Evangelio. menos para pregar o Evangelho. Y ese es el fundamento. E esse é o fundamento. Deberíamos quitar todas las actividades y centrarnos en el Evangelio. Nós deveríamos tirar todas as atividades e nos centrarmos no Evangelho. Pablo predicaba en la cárcel, Paulo pregava na prisão, en la sinagoga, na sinagoga, en las calles, nas ruas, en las casas, nas casas, públicamente, publicamente, a los soldados, aos soldados, a los judíos, aos judeus, a los griegos, aos gregos, en pobreza, na pobreza, en abundancia. na abundância. Siempre estaba listo para predicar. Sempre Paulo estava preparado ou pronto para pregar. Tanto que cuando él va a Jerusalén, Tanto é que quando ele foi a Jerusalém, no estimo mi vida preciosa para mí mismo, ele disse que não estimava a sua vida preciosa para si mesmo, con tal de acabar la carrera, decía él. contanto que eu acabe a carreira. Y él decía que él iba con gozo E ele dizia que ia com gozo para dar testimonio del Evangelio de Dios. para dar testemunho do Evangelho de O Deus. sea, si tengo que ir a morir, decía Pablo, Ou seja, se eu tenho que ir morrer, Paulo dizia, y puedo dar testimonio ahí en la muerte, e poder dar testemunho nessa morte, así quiero acabar mi carrera. assim eu quero acabar a minha Y es carreira. impresionante que Pablo llega a Jerusalén E
E é impressionante que Paulo chega em está en Jerusalém, el templo, ele está no templo, una turba de personas vienen contra él, uma multidão de pessoas vem contra comienzan a ele golpearlo, e começam a lhe golpear, comienzan a jalarlo, começam a comienzan a espremê-lo, escupirlo. Cuspir nele. Y el soldado romano toma a Pablo y lo libra de las manos de los romanos, de los judíos. E o soldado romano pega Paulo e livra ele das mãos Y el dos soldado judeus. romano, preocupado por la vida de Pablo, lo lleva a resguardar. E o soldado romano, preocupado com a vida dele, leva ele para um lugar seguro. Y Pablo, yendo al lugar seguro, le dice al soldado que esperara. E Paulo, indo nesse local, diz para o soldado que espere. Y uno pensaría que Pablo se iba a detener a curarse las heridas, E alguém poderia pensar que Paulo ia ficar detido, curando suas que feridas. Pablo se iba a detener para lamentarse o llorar. Que ele ia ficar parado para lamentar ou chorar. Y Pablo se levanta, Porém, Paulo se levanta, levanta su mano, levanta suas mãos, hace callar a los judíos faz que os judeus se y calem comienza a predicarles. e começa a pregar para eles. Qué espíritu el de Pablo, ¿no? Que espírito é esse Qué de Paulo? valor el de Pablo. Que valor é esse? Qué amor el de Pablo. Que amor de Paulo. Qué fidelidad de Pablo al evangelio de Cristo. E que fidelidade de Paulo ao Evangelho de Cristo. Él estaba listo. Ele estava pronto, Él estaba preparado. estava preparado. Él no se enredaba en otras cosas. Ele não se enredava em outras Él coisas. no era descuidado con esto. E não era descuidado em relação a isso. Últimamente nosotros estamos orando, yo personalmente. Ultimamente nós estamos orando, mas eu pessoalmente. Cada vez que el Señor me da una oportunidad Cada vez que o Senhor me dá uma de oportunidade tener a un familiar mío, de falar com um familiar meu, de tener un amigo al lado, de ter um amigo ao meu lado, estamos orando estamos orando para que el Señor nos dé la gracia y la capacidad de hablarles. para que o Senhor nos dê a graça e a capacidade de falar. No queremos perder más tiempo. Não queremos perder mais tempo. Y dice el verso siguiente: E diz o verso seguinte: porque no me avergüenzo del evangelio. porque não me envergonho do Evangelho. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Agora o que Paulo está falando? Para los judíos y para los griegos esto era locura. Para os judeus e para os gregos isso era uma loucura. Pero Pablo dice que él no se avergonzaba del evangelio. Porém, Paulo diz que ele não se envergonhava do Evangelho. Es más, el hermano F.F. Bruce, comentando este pasaje, él decía: E mais, o irmão F.F. Bruce, comentando essa passagem, dizia: quiero decir que Pablo se gloriaba en el evangelio y consideraba un alto honor proclamar. quer dizer que Paulo se gloriava no Evangelho e considerava uma alta honra proclamar o Evangelho. Ahora, ¿recuerdan lo que decíamos ahorita? Agora recordem o que nós falávamos agora há pouco. La tentación de cambiar el evangelio. Existe uma tentação de mudar o Evangelho. Muchas veces las personas mudan el evangelio. Muitas vezes as pessoas mudam o Y no Evangelho. solo las personas mudan el evangelio. E não somente as pessoas mudam o Evangelho. Muchas veces los cristianos callan el evangelio Muitas vezes os cristãos calam o Evangelho porque tienen vergüenza del evangelio. porque eles têm vergonha do Evangelho. Pero Pablo no. Porém, Paulo não. Yo no me avergüenzo del Eu não evangelio. me envergonho do Evangelho. ¿Por qué Pablo no se avergüenza del evangelio? E por que Paulo não se envergonha do Evangelho? Porque Pablo conocía el poder del evangelio. Porque Paulo conhecia o poder do Evangelho. Nosotros nos deberíamos avergonzar. Nós não deveríamos nos envergonhar. No, nosotros deberíamos avergonzarnos Nós deveríamos nos envergonhar de lo que sucede en el cristianismo actualmente, do que acontece no cristianismo atualmente. pero no del evangelio. Porém, não do Evangelho. ¿Por qué? Por quê? Porque es poder de Dios Porque é o poder de Deus para salvación a todo aquel que cree. para a salvação de todo aquele que crê. Al judío primeramente y también al griego. Do judeu primeiramente e também do grego. O sea, ¿por qué no podemos quitar el fundamento de la predicación del evangelio de Jesús de la iglesia? Ou seja, por que nós não podemos tirar o fundamento da pregação do Evangelho de Jesus da igreja? Porque la salvación
Porque a salvação, la vida eterna, a vida eterna, la conversión, a conversão el nuevo nacimiento, e o novo el nascimento, perdón de los pecados, o perdão dos la pecados, justificación, a la justificação, reconciliación con Dios, a reconciliação com todas Deus. las verdades fundamentales del cristianismo están ligadas al Evangelio. Todas as verdades fundamentais do cristianismo estão ligadas ao Evangelho. Si quitamos el Evangelio, Se nós tiramos o Evangelho, ¿sobre qué vamos a edificar la casa, hermanos? sobre o que nós vamos edificar a casa? El fundamento es Cristo. O fundamento é Cristo. Pero es cierto Porém, é certo que si no predicamos el Evangelio de Cristo, que se nós não pregamos o Evangelho de Cristo, nunca vamos a tener una iglesia genuina. nós nunca vamos ter uma igreja genuína. Una vez le decían a John Wesley, Uma vez diziam a John Wesley, porque lo invitaban mucho a predicar a las iglesias tradicionales anglicanas. porque ele era muito convidado para pregar nas igrejas tradicionais anglicanas. Y él solía comenzar sus predicaciones E ele costumava iniciar as suas pregações con el pasaje de os es necesario nacer de nuevo. com essa passagem que é necessário nascer de novo. Y un día le preguntaron a él por qué predicaba con ese pasaje siempre. E um dia alguém perguntou: por que você prega com essa passagem sempre? Y él respondía, E ele respondia: porque os es necesario nacer de nuevo. porque vos é necessário nascer de novo. Vamos a ir terminando leyendo un pasaje ahí en 1 de Pedro 2, verso 7. Vamos concluindo lendo uma passagem em 1 Pedro 2, verso 7. Ahora, el temor que muchos tienen Agora, o temor que muitos têm es que cuando se predique a Cristo, é que quando se pregue a Cristo, cuando se predica a Él crucificado, quando se pregue a Ele crucificado, para muchos va a ser locura. para muitos vai ser loucura. Para muchos no va a ser tan importante. Para muitos não haverá tanta importância. Pero eso, en vez de ser un impedimento, Porém, isso, ao invés de ser um impedimento, debería ser una motivación para nosotros. deveria ser uma motivação para ¿Cómo nós. así, hermano Pablo? Como assim, irmão Pablo? Cuando yo predico el Evangelio, Quando eu prego o Evangelho, la pureza del Evangelio, a pureza do Evangelho, centrado en Cristo y este crucificado, centrado em Cristo e esse crucificado, ese Evangelio tiene un efecto. esse Evangelho terá um efeito. ¿Y cuál es el efecto de ese Evangelio? E qual é o efeito desse Evangelho? Los corazones serán expuestos. Os corações serão revelados. Simeón le dijo a María, E Simeão disse a Maria, creo que cuando Jesús es llevado al templo, creio que quando Jesus é levado ao templo, este está puesto este está colocado para levantamiento y caída de muchos, para levantamento e queda de muitos. porque habrá una señal en él que será contradicha. Que existe um sinal nele que será de contradição. Ahora, ¿qué era lo que estaba diciendo Simeón Agora, o que Simeão estava dizendo acerca de Jesús? a respeito de Jesus? En Jesús Em Jesus serán destapados los corazones. serão descobertos os corações. Unos serán levantados Uns serão y levantados otros tropezarán en él. e outros tropeçarão nele. Esa misma señal existe en la misma persona. Estas dos señales existen en la misma persona. Esses dois sinais, eles existem na mesma pessoa. ¿Qué es esto? E o que é isso? Cuando predicamos a Cristo, Quando nós pregamos a Cristo, la respuesta del corazón de las personas a resposta do coração das pessoas nos mostrará si son salvos nos mostrará se eles são o salvos son condenados. ou são condenados. Nos mostrará si son de Dios Nos mostrará se eles são de o Deus no son de Dios. ou não são de La Deus. cruz de Cristo A cruz de Cristo hace separación entre los hombres faz separação entre os homens que han sido escogidos para salvación que são escolhidos para a o salvação son escogidos para condenación. ou são escolhidos para condenação. La respuesta del corazón al evangelio A resposta do coração ao Evangelho nos mostrará
nos mostrará la realidad espiritual de la persona. a realidade espiritual da pessoa. O sea que si una persona se escandaliza cuando escucha el evangelio, É dizer que se as pessoas se escandalizam quando escutam o evangelho, se endurecen cuando escuchan el evangelio, e se elas se endurecem quando escutam o evangelho, lo que Dios nos está mostrando o que Deus está nos mostrando es que no son de Dios, é que essas pessoas não são de Deus. porque mis ovejas, Porque as minhas ovelhas, decía Jesús, Jesus dizia, oyen mi voz escutam a minha voz y me siguen. e me seguem. Si no me siguen, E se elas não me seguem, si no creen, se não creem, es que no son ovejas. é porque não são ovelhas. Entonces, si no son ovejas, E se não são ovelhas, no debemos tratarlas como ovejas. nós não devemos tratá-las como ovelhas. Entonces, el evangelio es bueno Então o evangelho é bom, porque separa porque ele separa entre los que son de Dios entre aqueles que são de Deus y los que no son de Dios. e os que não são de Deus. Porque de nada nos sirve Porque de nada nos serve ponerle música colocar música a entretener a los que no son de Dios, para entreter aqueles que não são de Deus, engañándolos con una falsa profesión de fe. enganando a eles com uma falsa profissão de fé. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Vocês me entendem, irmãos? O sea, si rechazan el evangelio, Se eles recusam o evangelho, no nos escandalicemos. nós não devemos nos escandalizar. Cuando ellos rechazan, Quando eles recusam, simplemente están mostrando la realidad espiritual que tienen delante de Dios. simplesmente eles estão mostrando a realidade espiritual que têm diante de Deus. El evangelio de Dios O evangelho de Deus es poderoso é poderoso para salvación para a a salvação los que creen. dos que creem. A los que no creen, Aqueles que não creem, es poderoso también ele também é poderoso para condenación. para a condenação. Porque no los vamos a juzgar nosotros, Porque nós não vamos julgar a ni el eles. mismo Jesús. Nem mesmo Jesus. Las palabras que las personas han oído As palavras que as pessoas ouviram serán su juez serão o seu juiz. el día en que Dios pagará a los hombres. El día en que Dios pagará a los hombres. No dia que Deus dará a paga aos homens. Mira lo que dice Pedro ahí. Veja o que diz Pedro aí. Para vosotros, pues, los que creéis, Para vós, pois, os que creem, Él es precioso. ele é precioso. Entonces, cuando predicamos el Evangelio Então, quando nós pregamos o y evangelho la persona se alegra e a pessoa se alegra y es constreñida por el amor de Cristo, e ela é constrangida pelo amor de Cristo, entonces estamos delante então nós estamos diante de un hijo de Dios, de filho de Deus, de una oveja de Cristo, de uma ovelha de de Cristo, un miembro del cuerpo de Cristo. de membro do corpo de Cristo. Amén. Amém? Pero para los que no creen, Porém, para aqueles que não creem, la piedra que desecharon a pedra que os edificadores rejeitaram ha venido a ser cabeza del ángulo veio a ser cabeça de ângulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. e pedra de tropeço e rocha que O faz sea cair. que cuando predicamos el evangelio Ou seja, quando pregamos o y evangelho la persona se escandaliza e a pessoa se y escandaliza tropieza e tropeça y se aparta por la predicación del evangelio, e se separa por causa da pregação do evangelho, siendo desobediente, sendo então desobediente, nosotros podemos saber nós podemos saber con toda certeza com toda certeza que para eso estaba destinado. que para isso essa pessoa estava destinada. El evangelio separa O evangelho separa la iglesia de Dios, a igreja de Deus, pero también porém também los que no son de Dios. aqueles que não são dele, de Deus. Cuando una persona dice, Quando uma pessoa diz: no, esos son muy fanáticos, "Não, vocês são muito fanáticos", que arrepentimiento, que fe en Jesús, falam de arrependimento e de fé em Jesus. no, eso no es para mí. Não, isso não é para mim. Ahí uno nota cómo se está destapando el corazón. Alguém nota então como está descoberto o coração. Jesús decía, Jesus dizia: el que es de Dios aquele que é de Deus reconocerá si la doctrina es de Dios. reconhecerá se a doutrina é de Deus. Pero los que no son de Dios, Porém, aqueles que não são de las Deus, palabras de Dios no oyen. as palavras de Deus não podem ouvir.
porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, porque tropeçam na palavra sendo desobedientes, a la cual también fueron destinados. para a qual também foram destinados. Entonces solo existen dos hombres, hermanos. Então só existem dois homens: Los que responden con fe al Evangelio aqueles que respondem com fé ao Evangelho y los que responden con necedad. e aqueles que respondem com insensatez. Siempre que el Evangelio llega a algún lado, Sempre que o Evangelho chega em algum lado que entra en contacto con los hombres, e que entra em contato com os homens, nunca es inoperante. nunca ele vai ser inoperante. Siempre produce un resultado. E sempre, então, o Evangelho produzirá um O resultado. produce fe Ou ele vai produzir fé, o produce rebeldía. ou vai produzir rebeldia. Nadie puede pasar inadvertido Ninguém pode passar cuando inadvertidamente predicamos a Jesús. quando nós pregamos a Jesus. O creemos en Jesús Ou nós cremos em Jesus, o nos rebelamos contra Él. ou nós nos rebelamos No contra existe ele. punto intermedio. Não existe um ponto O intermediário. usted está con Jesús Ou você está com Jesus, o usted está contra Jesús. ou você está contra Jesus. O usted está recogiendo Ou você está colhendo, o usted está desparramando. ou você está esparramando. No hay fila intermedia. Não existe uma estação intermediária. O usted ama el Evangelio Ou você fala do o Evangelho, usted rechaza el Evangelio. ou você recusa o Evangelho. ¿Cómo está su situación? E como está a sua situação? ¿A usted no le sirve que su familiar sea cristiano? Você não se importa se o seu familiar é ¿A cristão? usted no le interesa si los predicadores de la prosperidad son mentirosos y engañadores? A você não importa se os pregadores da prosperidade são enganadores e mentirosos? ¿Cómo está Como está delante de usted diante de você la cruz de Cristo? a cruz de Cristo? O es amada por usted Ou ela é amada por você, o es rechazada. ou ela é recusada. Pero lo que debemos saber, como decíamos al comienzo, Porém, nós devemos saber, como dizíamos no começo, sin Cristo sem Cristo y sin este crucificado e este crucificado, no hay fundamento. não existe fundamento. Solo los que están en Cristo, Somente aqueles que estão em Cristo, por la fe en el Evangelio, pela fé no Evangelho, son la iglesia de Dios. são a igreja de Deus. Judas duró 3 años con el Señor. Judas permaneceu 3 anos com o Senhor. Vio milagros, vio señales y escuchó la predicación de Él. Ele viu milagres, sinais e escutou a pregação do Senhor Jesus. Usted puede durar aquí 3 años, Você pode permanecer aqui 3 anos, escuchar, ver, experimentar hasta milagros. escutar, ver e até experimentar milagres. Pero Judas era un traidor. Porém, Judas era um traidor. Era un hijo del diablo, dijo Jesús. Era um filho do diabo, Jesus disse. Ahora, como les decía, Agora, como eu dizia para vocês, la separación entre lo verdadero y lo falso a separação entre o verdadeiro e o falso es la cruz de Cristo. é a cruz de Cristo. Entonces debemos enfocarnos Então nós devemos focar-nos y nunca perder esta realidad, aún como iglesia, de nunca perder essa realidade, ainda como igreja, la necesidad de predicar el Evangelio. a necessidade de pregar o Evangelho. Eso es algo que debemos proponernos. É algo ao qual devemos nos propor. Predicar a Cristo Pregar a Cristo y este crucificado. e este crucificado. Vamos a hacer una oración para terminar, hermanos. Vamos fazer uma oração, irmãos, para concluir.